Então, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 7 ao 15. Neste cenário, antes de lermos, o cenário bíblico que aqui é apresentado, está Jesus indo para Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria, e ele chega à sua cidade, nessa cidade samaritana, uma cidade chamada Sicar, E ele estava cansado da viagem, se assenta perto de uma fonte, a fonte conhecida como a fonte de Jacó. E ele, cansado pela viagem, se senta e se aproxima uma mulher que nós sabemos que é a mulher samaritana. E é assim que começa o texto no versículo 7. E diz assim a palavra de Deus: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu te pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe a ela: Senhor, tu não tens com que a tirar do poço. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E preste atenção no versículo 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Até aí. Vamos orar? Senhor, eu louvo o teu santo nome, Senhor, por esta palavra, Senhor, que é riquíssima em significado. Senhor, meu Deus, ilumine, Pai, as minhas palavras, para que saia verdades sagradas, ó Pai, aos corações que estão a me assistir. Senhor, meu Deus, esteja aqui, esteja conosco, é o que eu lhe peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Jesus, ele oferece água viva à mulher samaritana. E ela não entende, Ela não entende bem o que Jesus estava querendo dizer. Na verdade, Jesus sempre comparava o mundo físico, a realidade material, com o mundo espiritual. Não sei se você já percebeu isso, O pão da vida e por aí por diante. A mulher estava ali pensando em água. Aquela água que ela podia tirar do poço de Jacó. Eu estou usando, abri um parênteses aqui, eu estou usando as minhas redes sociais mais do que normalmente eu usava. Eu acho que foi por conta dessa pandemia. Eu entendo, eu acho que todo cristão ele tem algo a dizer para o mundo. Eu estou até aqui, coloquei uma live ali, para quem me conhece, fazendo live, meu Deus. Então, por quê? Porque todo cristão tem algo a falar. E eu acho que as redes sociais hoje em dia é um megafone, Mas aí você me pergunta: Moisés, por que você está falando isso? Essa semana eu vi um comentário nas redes sociais que eu queria aqui expor como introdução à minha fala. Uma mulher, em um comentário, ela disse o seguinte, a fala dela, a escrita dela me incomodou, eu tive que responder. Ela disse assim, isso respondendo a uma publicação: leio a Bíblia, vou à igreja, oro, e ela começa a falar
uma série de práticas religiosas, né? E ela completa: mas mesmo assim não sou feliz, não tenho, a expressão dela, não tenho paz. Dentre algumas coisas que eu falei com ela na altura da conversa, eu percebi que eu deveria, digamos, pegar pesado, né? Por conta do diálogo. Meus irmãos, eu disse assim: você precisa fazer uma escolha. Jesus disse que nos traria paz. Ele disse que era o príncipe da paz. O texto sagrado nos mostra isso, né? Isaías. Então, você precisa fazer uma escolha. Ou Jesus está certo e você está, de alguma forma, equivocada, e você precisa entender mais sobre esse Jesus, ou Jesus está mentindo, ou é um mentiroso. Eu percebi que eu deveria falar assim com ela por conta de alguns outros comentários. E o que podemos entender, né, com isso é que, na maioria das vezes, não temos Deus como um fim em si mesmo. Muitas vezes não buscamos Deus como um fim em si mesmo. E quando eu digo isso, é quando eu chego até Deus, eu não tenho que ir mais para lugar nenhum. Eu tô pleno nele. Está entendendo? É isso que me veio à mente quando eu comecei a conversar com ela. E talvez, né, foi o motivo de eu trazer esta mensagem aqui para os irmãos. Quando Jesus disse à mulher samaritana que ele daria água viva para ela, ele está afirmando que há uma sede no humano. Entende? Se ele fala de uma água viva que você nunca mais vai sentir sede, presume-se que você tem uma sede. Quando digo sede, estou dizendo que há várias necessidades em nossa alma, né? Necessidades mais profundas de nossa alma. E toda vez que eu falar de sede aqui, você precisa entender desta maneira, ok? Um grande escritor, Dostoiévski, né? É um escritor russo, salvo engano. Ele vai dizer que existe no homem um vazio do tamanho de Deus, né? Essa frase é bem conhecida. Existe no humano um vazio do tamanho de Deus. Precisamos dar sentido, de alguma forma, à realidade que nos é apresentada. E esse negócio de dar, presta atenção, vocês mais velhos, esse negócio de dar sentido para a vida não é algo somente de jovem. Não pode ser algo somente de jovem. Há alguns pensamentos, né? Aliás, há alguns pensadores e filósofos que vão dizer o seguinte: a pergunta-chave é: por que não nos matamos? O que nos faz é insistir em viver. Você já pensou nisso? É aí que mora as grandes questões do suicídio, das depressões mais profundas. É por isso que eu digo, a questão do sentido da vida não é algo que deva se perder com a juventude. Isso precisa estar inquieto na nossa alma, por conta disso. Em um mundo sem sentido, né, não há motivos nenhum para a vida. Não sei se vocês concordam com isso, mas por isso buscamos incansavelmente buscar explicar as coisas. Na verdade, a nossa vida, né, a gente luta pela vida desde a nossa vida intrauterina. E na nossa vida extrauterina a gente continua a brigar para sobreviver, tanto consciente como inconscientemente. Então, o sentido da vida faz parte dessa busca da sobrevivência.
buscamos uma solução, um sentido para as dores da vida, para as insatisfações, para os problemas que nos é apresentado. E entendo em nossos dias, né, que a gente precisa ainda dar mais respostas para isso, por conta de tudo isso que está acontecendo. Aí talvez você me assistindo aí, você me diga, Moisés, eu estou muito bem, obrigado. Não estou necessitando de nada, tenho dinheiro, um bom emprego, sou bem-sucedido, não preciso desse negócio de ficar dando sentido para a vida, buscando religiões. Eu estou na boa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Minha esposa está aqui para... Quando eu entro no meu escritório, eu fico lá às vezes por horas e horas. E muitas vezes eu esqueço de me alimentar. Eu esqueço. Eu não como. Minha filha também está rindo porque é verdade. Eu não como. E sabe por quê? Eu fico horas e horas, quando vou ver já está escuro. E não me alimento, porque eu não sinto vontade de comer, porque eu estou vibrando com aquelas coisas que me fazem vibrar. Exatamente isso. Às vezes, essa sede da nossa alma, ela não nos é apresentada ou não está aparente, porque a gente está perdido nas nossas interações da vida. Mas sabe quando eu saio do escritório? É quando eu começo a ficar fraco. Quando eu começo a ficar, poxa, tem alguma coisa errada. Aí eu lembro, poxa, já são 6 horas. Eu não almocei. Entende? Eu estou querendo dizer que há muitas distrações que a vida nos apresenta, e essas distrações não nos deixam sentir sede, né? Sentir essa necessidade na nossa alma. Mas a questão não está em apenas sentir sede. Precisamos entender que essa sede é necessária para que a gente possa nos mover. Ou seja, a água, para matar essa sede, ela não é opcional, ela é necessária. Há uma escolha diante de nós. Podemos buscar viver sem dar respostas para a vida, sem pensar a vida e assim viver como um alienado que busca sobreviver, ou a gente pode viver, porque você deve saber que viver é mais do que sobreviver, né? E como fazer, né? Como matar essa sede? Aí vai a segunda parte da minha fala, é que primeiro eu sinto sede, depois eu entendo que eu preciso matar essa sede, essas necessidades mais profundas da alma, e depois há a solução, né? Quando a mulher samaritana ouve Jesus dizer que tinha uma água que iria resolver o problema dela, ela diz, me dá dessa água para que não tenha mais sede, que não volte mais aqui para buscar. Assim como a mulher samaritana, nós também queremos soluções para a nossa vida. Não há então Olha, eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Há um mercado, o mercado das soluções, para matar essa sua sede inerente ao humano. Eu digo que a religião talvez estaria lá no topo, como alternativa de conforto para as crises existenciais, para os problemas da alma. Ela tem oferta de cura, de felicidade, prosperidade, pensamentos positivos para a vida. Há nela o que eu julgo ser mais importante, uma resposta, digamos, adequada para o problema do pensamento humano, da filosofia, a morte. E se você quiser uma solução para o aqui, o agora, é só você pegar lá o cardápio, religiões, e lá na opção prosperidade, que você vai ver um montão de opções para você. Ou seja, há inúmeras soluções para você sanar esse problema que você tem enquanto humano. Aí você diz, talvez você que está me assistindo,
É por isso que eu não busco religião nenhuma, né? Não vou cair nesse mercado das religiões. Aí eu digo, é só você buscar outros tipos de mercado. Há uma necessidade em você, e essa necessidade precisa ser suprida, e não tem como não ser suprida, senão você deixa de existir. Se você não buscar religiões, você busca outros meios, né? Tem autoajuda, tem muito aí, é só você, tem profissionais, tem medicamentos, né? É só você procurar que tem muito. A questão é, há uma necessidade em você e você passa a buscar uma solução, e nesta busca você percebe que há um grande mercado de soluções e não se restringe apenas às religiões, né? E quando falo em mercado, preciso passar por um outro ponto. Primeiro, eu tenho a sede, eu tenho uma solução que nos é apresentado de montão, e se eu estou falando de mercado, eu tenho que falar de custo. E quando falo de mercado, eu preciso falar de custo, né? A religião ela presume um custo, porque ela se propõe a sanar um problema. Então tem um custo, né? Até a própria expressão, né? Religare, que é religar, ou melhor, a tentativa de religar o humano com o divino. E ela se propõe a isso. A definição, é interessante que a definição, eu não vi no seminário, eu sou pós-graduando em ciência da religião, e por mais que eu tenha procurado em livros, eu não encontrei uma definição que todo mundo fale, olha, isso aqui é religião. Nesse sentido mais comum, religare, todo mundo conhece. Mas o que é religião? Eu lembro de uma definição de Otto Maduro, né, que é um sociólogo venezuelano. Eu acho que é a melhor definição de religião que me vem à mente. Ele diz assim, eu acho que o livro está na Religiões, Luta de Classes. E ele diz, é um conjunto de discursos e práticas referente a seres anteriores ou superiores ao ambiente natural e social, em relação aos quais os fiéis desenvolvem uma relação de dependências e obrigações. Sempre isso, tá? E essa definição, ela nos mostra a lógica da religião. Sabe o que é? A lógica da religião, a relação de obrigações, né? Com os seres superiores ou anteriores, dependendo da religião. A religião se sustenta na lógica da justiça retributiva. Então você precisa fazer algo para conseguir alguma coisa diante de um ser superior, anterior, e você cai nesta coisa. Eu não estou dizendo, quando eu digo custo, não é só financeiro. Eu estou dizendo custo é tudo que você faz, que precisa fazer para que você possa conseguir algum proveito diante de um ser divino, né? Os seus medos, suas culpas, seus sofrimentos, suas angústias, preocupações, muitas vezes é resolvida através de práticas religiosas que muitas vezes custa algo. Eu não sei se você já percebeu isso, tá? Mas isso talvez é muito simples, mas é bom para ser dito. É esse sistema. Primeiro a gente se reconhece como um ser que necessita de algo a ser preenchido. Depois a gente vê a nossa realidade, o nosso meio, que na verdade é um mercado bem lucrativo, digo de passagem, de soluções da alma. E depois disso, eu falei de sede, eu falei de algumas formas de soluções, eu falei do custo, e isso dá uma satisfação. E quando falamos, né, no mercado que busca solucionar os problemas da alma, não é diferente, né? Há uma satisfação. O que nos é dado é apenas uma satisfação que eu julgo ser momentânea. Por que momentânea? Porque
Assim como, por exemplo, aquela mulher que eu falei no início da minha mensagem aqui, talvez ela está nesse mercado, entende? Talvez ela está buscando, né? Talvez quando ela está na igreja, por exemplo, ela está ali no céu, depois volta para casa e está insatisfeita. Então, quando eu digo de uma satisfação momentânea, eu estou falando que há um ciclo. Eu não sei se Rodrigo colocou, não sei se está aparecendo para vocês aí, mas há um ciclo. É sede, solução, custo, satisfação momentânea, sede novamente e não para, não para. E isso ele colocou. Mas o mercado das soluções, ele não te dá uma solução imediata, pelo menos por dois motivos. Os solucionadores de questões da alma, eles não resolvem porque ele não quer. Mas por que não quer resolver os problemas da alma? Porque é melhor criar no humano dependência, dependendo do coração daqueles que professam a fé ou o solucionador, né? Então é melhor criar dependência no outro, porque o outro sempre vai depender de mim, da minha estrutura. E por outro motivo, né? Eles não conseguem dar soluções satisfatórias, porque eles não conseguem. Não conseguem porque não é um atributo deles solucionar os problemas que você tem na sua alma. Não é o problema deles. E eles não conseguem, não é competência deles. A solução que nos é apresentada muitas vezes nos causa uma certa satisfação, e isso eu não posso negar, tá? Seja ela qual for, seja ela qual religião for, porque se assim não fosse, por que teria tantas religiões, tantas filosofias? Ela causa sim algum tipo de satisfação, mas o que eu digo aqui é que ela traz satisfações momentâneas. E buscamos em pessoas, assim como a mulher samaritana, né? Se você continuar a ler esse versículo que eu pontuei aqui, Jesus às vezes dá uma mudança abrupta, né? E ele começa a falar da vida dela e fala assim: olha, você já teve 5 maridos e agora você já está no 6º, que nem marido seu é. Ou seja, assim como a mulher samaritana, buscamos em pessoas algo que complete esse vazio, e muitas vezes nos sujeitamos a ela. Buscamos em nossa carreira a necessidade de sermos alguém. Buscamos aquisições que satisfaçam nossa urgência em ter para estar satisfeito. Buscamos no dinheiro o poder que tanto almejamos. Buscamos nas práticas religiosas um sentido para a vida e para os problemas que enfrentamos. Buscamos em filosofias e em práticas argumentos que corroborem de alguma forma com o meu pensamento. Buscamos em tantos lugares, buscamos, e no final, quando nos deitamos, colocamos a cabeça no travesseiro, há uma coisa que aparece constantemente: me falta algo. Mesmo que você não pense, talvez você entenda isso inconscientemente, porque essa sede de buscar é porque você não está satisfeito. E esse ciclo, né, o que eu quero finalizar aqui é trazer o que Cristo está nos mostrando. Esse ciclo da sede de água, você só consegue acabar com isso quando você compreendeu o Evangelho de verdade, né? Fico me perguntando quantas vezes aquela mulher samaritana tinha que ir no poço tirar água. Quando você percebe o texto, ela diz assim: olha, Senhor, tu tens uma água que eu nunca mais vou ter sede? Então ela diz: então me dê. Aí ela diz no versículo 15: dê-me desta água para que eu não tenha sede, nem precise voltar para tirar água.
ela queria parar de sentir sede, mas também queria parar de ir no poço pegar água. Sabe por quê? Porque isso cansa. A religiosidade vazia que não traz satisfação cansa. As soluções que nos é apresentada que não causa satisfação real cansa. O que você acha que acontece com aquelas pessoas que deixam de frequentar ambientes religiosos? Cansou, não satisfez ela. A indústria, o mercado das soluções não está satisfazendo ela. A escolha que você tem é: continue buscando, se cansando com as soluções que somente vão dar a você satisfações momentâneas, ou você busca a água que Jesus quer dar a você. Ela é a única forma de você realmente alcançar uma satisfação plena. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver me ouvindo e dizendo ou pensando: eu estou satisfeito, sem esse Jesus que você está falando. Olha, você pode estar satisfeito sim, eu concordo com você. Mas você não vai reconhecer isso agora. Não vai reconhecer. Porque há uma certa satisfação. Mas eu quero que você lembre, quando essa satisfação se ausentar de você, você talvez lembre da minha voz dizendo: olha, você não vai conseguir se satisfazer plenamente nisso. Busque não a religião, busque não filosofias. Rapaz, se você pegar o texto sagrado e não só ler como um acadêmico, mas você viver a pessoa de Cristo na sua vida, olha, tenha certeza, né, que essa fala desta pessoa, né, que eu falei no início da minha mensagem, ela não vai acontecer de forma alguma, porque você vai ficar pleno nele. Então é isso, né? Como quebrar o ciclo, esse ciclo vicioso, que eu digo assim, né? É um ciclo vicioso porque você sempre está buscando soluções. Veja mais o texto, né? Vamos olhar para o texto novamente. Jesus oferece, né, a água da vida para a mulher samaritana e diz: se ela beber, ela não mais sentirá sede. Ele então diz: me dá desta água. Veja só, no versículo 15 ao 19. Deixa eu completar a minha leitura. Diz assim: a mulher disse: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Senhor, vejo que é profeta. Jesus aqui, se você perceber o texto com mais cuidado, ele faz uma abrupta mudança, né? Mas ele não está saindo do diálogo com a mulher samaritana. Não para sair do assunto, né? Mas para mostrar a ela que para beber da água viva, o primeiro passo é conhecer a si mesmo. Então Jesus apresenta para ela os seus pecados. Ela, quando não nos completamos em Deus, buscamos sanar a nossa sede em outras coisas, como eu disse aqui. Temos necessidades profundas em nossas almas, e se você não está percebendo isso, algum momento da sua vida você vai perceber. O que estou chamando aqui de sede, né? De acordo com o texto que lemos. Mas o fato é que sentir sede é inerente à natureza humana, e o que acontece é que normalmente buscamos matar essa sede para nos satisfazer. Nós buscamos sanar essa sede inerente ao humano com o objetivo de nos satisfazer.
Mas não é isso. Como se Jesus estivesse falando assim: eu estou dando a você sede para você perceber que você depende de mim, para que você perceba que somente eu completo você. A sede que sentimos não tem um fim em si mesmo, não é para a nossa satisfação. Assim como um copo, quando ele está vazio, ele tem uma utilidade. Esse vazio no coração humano é para que, de alguma forma, a gente se achegue a Deus. E para isso precisamos entregar tudo a Ele. Eu acho que seria o passo inicial, nos perceber enquanto humanos, falhos, não merecedores, nem de nos satisfazer, sim. E o outro passo é entregar tudo. Tudo. É como se eu estivesse falando com Deus assim: Senhor, eu já entendi, né? Eu já entendi. Eu tenho um vazio e eu preciso completar esse vazio e só você pode completar. Aí Deus viraria para mim: sim. Então, me dá alguma coisa para me completar, para me satisfazer. Deus talvez viraria e diria: me dê você tudo. Tire primeiro a água suja que está do seu copo, para eu te completar. Certo homem, só para terminar, eu acho que essa ilustração vai trazer à memória o que eu estou querendo passar. Certo homem perdido numa região meio desértica, prestes a morrer de sede, né? Encontra uma cabana bem distante, e num quintal ele corre para ver se tinha água. Num quintal ele encontra uma bomba de água, mas essa bomba era velha, enferrujada. Imediatamente ele começou a bombeá-la, mas a água não jorrou. Desapontado, sentou-se. Só então viu que do lado dessa bomba enferrujada, velha, tinha uma garrafa de água. Mas perto dessa garrafa de água tinha um bilhetinho escrito: você precisa primeiro preparar a bomba com toda a água desta garrafa, e assim ela vai funcionar. A garrafa estava cheia e ele, de repente, se pega no dilema, né? Se bebesse da água velha e quente da garrafa, talvez sobrevivesse. Mas se colocasse naquela bomba enferrujada, talvez obtivesse água fresca ou não. Então, ele se pegou nesse dilema. Com relutância, ele, de alguma forma, despejou a água na bomba e, em seguida, agarrou a manivela da bomba e começou. A bomba começou a chiar e ranger, e ela começou a sair um pouquinho d'água até começar a brotar água limpa, fresca e saudável. Bebeu até se fartar, encheu todos os seus potes, e foi a solução que o tirou ali do deserto para que não morresse ali. E antes dele ir, ele deixou outra garrafa lá, cheia, para que o próximo aparecesse, e ele acrescentou um bilhetinho nessa escrita que já estava lá, e só acrescentou um PS, dizendo: creia, funciona. Você precisa dar toda a água para que você possa, de alguma forma, obter água limpa e sem limites. Exatamente isso, né, que essa passagem nos mostra. Sede, solução, custo, satisfação. E essa satisfação, ela só é plena em Deus. Enquanto só para recontextualizar, a sede que
a Bíblia fala é a necessidade humana. Até aí estava correto. É inerente ao humano. Assim como o vazio do copo é útil, como eu falei, o vazio da sua alma te aponta para Deus. E enquanto a busca, nos alegramos por saber que Ele nos escolheu. Por isso podemos encontrá-lo em Cristo. Enquanto ao custo, nenhum. E aqui eu quero frisar, não tem custo, porque tudo Ele já pagou por nós. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que a fé em Cristo Jesus, ela rompe de imediato todo tipo de religiosidade. Todo tipo de religiosidade. Estou dizendo, olha, a fé em Cristo, ela não se sustenta em parâmetros religiosos, ela não se encaixa, porque não tem custo. Você faz o que você faz não por obrigação, ou não por uma mera barganha. Você faz o que você faz pelo amor que te constrange. O amor de Cristo na cruz, é essa a principal motivação que precisa estar pulsando na sua alma. É o amor dele primeiro por nós. E é exatamente isso. Eu não sei se você está se sentindo, né, mesmo em ambientes religiosos, sem sentido. Olha, há um problema: ou você não encontrou o Jesus verdadeiro, ou ele é um mentiroso, como eu disse no começo. Eu escolho entender que Jesus é a verdade, não porque esse livro me mostra, porque eu experimentei. A fé cristã, a fé em Jesus Cristo não é uma fé firmada em parâmetros religiosos, é relação, é relacionamento. Se você quer entender o que é Jesus, você pode até buscar em religiões. Na verdade, eu falei muito de religião. E talvez para não soar pejorativo, religiosidade às vezes é muito bom. E sabe por que é muito bom? Porque aquela vontade às vezes que me falta de dobrar o joelho, eu ligo o motor religioso e digo, não, hoje eu preciso dobrar o joelho, mesmo sem querer. E quando eu dobro o joelho, eu começo a falar com Deus, eu começo a ver a presença de Deus. E eu depois penso, poxa, se não fosse a minha religiosidade, eu não tinha experimentado isso. Entende? Se a religião que você professa, a fé cristã, ela está te levando para mais próximo de Cristo, amém. Mas se ela não te apresentou o Cristo verdadeiro, tem alguma coisa errada aí. Ou com a religião, ou com você que não entendeu o Evangelho. Satisfação plena. E eu vou aqui parafrasear a frase de John Piper. Quando eu estou mais satisfeito em Deus, de alguma forma eu apresento isso para as pessoas. Cristo, ele vai ser mais mostrado diante de todos aqueles que estão a nos ver durante a vida e durante o dia a dia, quando eu estou satisfeito nele. E quando eu falo de satisfação, eu estou falando de satisfação plena. É uma paz que você não consegue explicar. Eu tenho paz. Então, meu querido, a única coisa que eu posso fazer por você que está me assistindo aí é orar com você e por você. Eu vou pedir para você, né, nós, os pequenos grupos multiplicadores, nós, como eu disse no início, nós nos reunimos durante a semana. Eu gostaria de orar com você hoje. E tem alguns irmãos lá para
encontrar com você. Eu não sei se você vai poder, mas faça isso. Eu gostaria muito de orar com você presencialmente ou virtualmente, né? Mas olhando para você na sala de videoconferência Zoom. Eu vou pedir o Rodrigo para que ele coloque aí nos comentários um link. É o link da sala Zoom. Você vai clicar nesse link e vai ser direcionado para uma sala de videoconferência, onde você vai poder ouvir e conversar com pessoas que estão te esperando lá, né? Pessoas que realmente podem te apresentar esse Jesus que te traz satisfação plena. Então não deixe de fazer isso. Corra para um cômodo aí, não sei onde você está, mas um cômodo mais sossegado. Clique nesse link e vai lá. Nós estaremos, eu vou tentar entrar também, nós estaremos lá para orar com você, tá bom? E que Deus abençoe a sua vida e que você possa sempre experimentar essa satisfação que não vem de religiões e das soluções que o mundo apresenta, mas essa satisfação plena, para que o mundo possa ver através de você uma satisfação que ninguém pode explicar. Que Deus assim abençoe a sua vida. Amém.